Eu vou falar minha opinião baseado em números. Flamengo leva Libertadores e Brasileiro porque cai da Copa do Brasil. O Palmeiras já foi campeão de alguns títulos porque caiu na Copa do Brasil. O Botafogo, ano passado, caiu na Copa do Brasil. Vocês entendem que é a velha história. Todo mundo quer ganhar tudo. Mas, infelizmente, eu tenho que concordar com o Renato Gaúcho. Letícia, quem quer tudo não tem nada. E parece que ou você escolhe uma para cair e foca nas outras duas, ou você não consegue, cara. É surreal. Mas é mais ou menos isso que está acontecendo. E se você reparar, nos 2 últimos anos, 3 últimos anos, na verdade, o Flamengo, em 2022, ele larga o Brasileiro, começa a ir só de time reserva, sempre reserva, ganha 2 Copas. 2023, o Flamengo vai, elimina, não sei o quê, depois tá mal no Brasileiro, vai na final da Copa do Brasil e perde. 24, a mesma coisa. Vai aqui, vai ali, tá mal, cai da Libertadores, quando tu vê o Brasileiro, tu já não consegue mais, campeão da Copa do Brasil. A partir do momento que você escolhe um deles para largar, você consegue focar nos outros 2. E pasmem, eu acho que eu ia de time reserva até a semifinal da Copa do Brasil. Eu literalmente ia tornar o Flamengo europeu. O Liverpool, o Chelsea, o United, a Deus e o mundo, que são os principais da Premier League, a Carabao Cup e a outra, a FA Cup, eles vão até o final com o time reserva. E vai botando um mistozinho de leve. Na final, eles botam um time titular, porque é sempre um puta clássico. E a chance de ser campeão. Eu ia tentar tornar o Flamengo o mais europeu possível com a Copa do Brasil. Ah, mas é dinheiro. Cara, eu prefiro a hegemonia de um brasileiro, de uma Libertadores, do que dinheiro no bolso. O Flamengo já arrecada pra cacete, pô. O que vai mudar na arrecadação no final das contas? Sabe? Eu prefiro a bilheteria bombando num brasileiro do que na Copa do Brasil você ter a projeção de ser campeão. Porque, como eu disse, ganha muito quem é campeão. Quem não é, não ganha nada, irmão. Pode chegar na semifinal, tu vai levar ali uns 30 e pouco, 40 e poucos milhões. É muito para mim. Para o Flamengo eu não concordo ser muito. Então, cara, eu acho que vai ter que fazer algumas escolhas. Por isso que eu tô falando isso para vocês, cara. É loucura, mas é a realidade que a gente tá hoje. Vou levantar minha bandeira aqui. Vou levantar minha bandeira. A bandeira doa quem doer. A gente tem que começar a normalizar ser eliminado da Copa do Brasil. Ah, mas eu não quero. Normalize ser eliminado da competição menos glamurosa do futebol brasileiro. Não existe glamour em ser o maior campeão da Copa do Brasil. Não existe glamour em ficar botando time, porra, até o final. E a Copa do Brasil, a merda da Copa do Brasil é, quando ela começa a pegar fogo, é onde ela começa a vir uma porrada de jogo do brasileiro importante e Libertadores junto, mano. Eu não faria mais nenhum esforço por essa competição. Ah, chegou na final, aí faz. Ah, chegou, então ganha. Mas até lá, eu ia com o time reserva até o fim, cara. Só que, infelizmente, eu vou dar aqui minha sensação. Não vai acontecer. Quando chegar nas oitavas de final, a gente vai ver merda por merda, vai ser time titular. No máximo, mexe um aqui, mexe um ali. É a sensação que eu tenho, tá? É a sensação que eu tô tendo nesse momento. Mas... eu particularmente, Cleitinho, não, eu vou pensar um pouco diferente, tá? Eu não acho que a gente tem que normalizar a eliminação da Copa do Brasil, porque se não fosse a Copa do Brasil ano passado, o Flamengo terminaria sem nada. Né? E se não fosse a Copa do Brasil também, talvez o Felipe Luiz não chegaria com tanta moral e com tanta know-how em 2025, porque se ele tivesse conquistado somente, se ele não tivesse conquistado nada, na verdade, ano passado, eu tenho minhas dúvidas, tá? Se José Boto, se o Marcos Braz não, BAP, né? O Marcos Braz tinha saído, se a nova gestão teria mantido o treinador. Então, a pressão da torcida falando, pô, o cara conseguiu o impossível, chegou na reta final, é ídolo do clube, entende o que é Flamengo, esse cara não pode sair, a gente vai ser campeão de tudo, esse ano é do Felipe Luiz, vamos dar continuidade. Então, esses discursos assim, acabam, né, trazendo para o torcedor nessa realidade. Só que aí, por exemplo, a Copa do Brasil não pode ser prioridade. A gente só não pode normalizar a questão da eliminação. Isso quer dizer que o Flamengo tem que ser campeão? Não, mas, por exemplo, o Flamengo competiu,
Flamengo lutou, mas por um detalhe foi eliminado, tudo bem. Agora, o Flamengo, por exemplo, não vamos levar a sério a Copa do Brasil, e aí o Flamengo não jogou nada, foi varrido pelo adversário. Eu acho que ninguém vai chegar no pós-jogo aqui tranquilo, porque independente se é time titular, misto ou reserva, o que o torcedor quer ver é que a partir do momento que você vira funcionário do Flamengo e você assina um contrato, você tem que ter garra, disposição, vontade, determinação, entrega 100%. Não existe no contrato rubro-negro você selecionar quando vai correr, quando vai dar um carrinho, quando vai ter uma vontade dobrada. Agora, por exemplo, é a mesma situação aqui, Cleiton, na minha opinião, de empate e derrota. Perdeu, mas jogou bem, no sentido de, tipo assim, lutou até o fim, mas a derrota acabou vindo, porque do outro lado o adversário foi mais letal, ou então contou com a sorte, enfim, alguma coisa, a gente vai até tentar compreender. Empatou, mas o Flamengo sobrou, e por um detalhe não conseguiu fazer o gol, ok. Mas quando você perde, ou então quando você é eliminado por uma circunstância, exemplo, Central de Córdoba, o torcedor ficou puto, porque o Flamengo não levou a sério como deveriam a Libertadores, ainda mais podendo fazer 6 pontos. E aí o torcedor fica chateado, porque a Libertadores é muito importante. Então, eu sinto que esse peso por parte da torcida vai acontecer muito, pela questão de como os jogadores vão se comportar nessa competição. Compreendo. E assim, tá tudo bem em não abrir mão, tá tudo certo. O meu grande porém é só esse mesmo. Quando você não abre mão de uma competição, você não consegue levar as 3. E aí, cara, entre abrir mão da Copa do Brasil, do Brasileiro e da Libertadores, eu vou sempre colocar a Copa do Brasil em último lugar, né? E o Felipe tá abrindo, não? Mão da Copa do Brasil? Para mim isso tá claro. Nesse momento, sim. Mas aí eu quero ver quando chegar nas oitavas de final. Porque terceira rodada, pegar um Botafogo da Paraíba é a mesma coisa que jogar um Carioca. Infelizmente. Agora, aí vem um Fluminense nas oitavas de final. Ele faz o quê? Aí ele vai falar, não, temos que ganhar o Clássico. Aí já bota o time titular. Você entende o contexto? É estranho. Aí ele tá mudando o planejamento pelo adversário. Exatamente. E aí é que eu não concordo, entendeu? Cara, não é pensamento de time pequeno. Você está falando que todas as equipes da Europa então são pequenas, né? É mais ou menos nesse caminho. Até inclusive o próprio Real Madrid que faz muito disso também na Europa. Então, se você acha o Real Madrid pequeno, eu não posso falar nada. Se você acha o Liverpool pequeno, eu só estou falando para o Flamengo tratar igual um europeu trata. É assim que é lá e eu gostaria que fosse assim. E tá tudo bem, cara. Discordar faz parte. Teve gente que concordou e a gente segue o nosso baile. Eu vou aqui, mesmo que o Cleiton não tenha falado, pedido isso, eu vou sair em defesa do Cleiton aqui no sentido do seguinte. Quando o Cleiton falou que ele não que ele normalizaria perder a Copa do Brasil, ele não tá dizendo que a gente tem que tratar com normalidade a ideia de ser eliminado de uma competição. Ele tá dizendo que, num contexto de um calendário gigantesco, onde você tem 80 datas, talvez faça mais sentido você abrir mão de algumas datas, não que isso te faça perder a competição propositalmente, mas talvez faça mais sentido você abrir mão de algumas datas para você não ter o débito físico que esse calendário ocasiona no time, a ponto de você chegar inteiro nas 2 competições mais importantes, e essas 2 competições mais importantes, inclusive o Flamengo já anunciou publicamente que são, que é o Brasileiro e a Libertadores. Só que obviamente que, oportunamente, em algumas situações, o Flamengo vai olhar mais para o Brasileiro do que para as Copas, porque ele vai ver a chance de poupar o teu time diante de um adversário mais frágil, como aconteceu contra o Central Córdoba. Naquele jogo ali, o Flamengo olhou para o Córdoba como um time estreante de Libertadores, que está longe de ser um dos principais times da Argentina, com o Flamengo jogando dentro de casa, vindo de uma sequência grande onde vários jogadores estavam desgastados, alguns jogadores até atuando por seleções. Aí o Flamengo olha naquele jogo ali a oportunidade de dar uma gerenciada na carga de jogos e de minutos que os jogadores tinham. Até o jogo acabar, provavelmente grande parte da torcida não tinha achado uma loucura o que o Felipe achou que não. O Felipe Luiz está dando uma gerenciada aqui, porque existe certamente uma ciência respaldando essa decisão, dizendo que o Wesley não pode jogar, que o Pulgar não pode jogar. E se é para poupar em algum jogo, faz mais sentido a gente fazer isso contra um estreante dentro de casa, diante da torcida do Flamengo, onde a gente tem uma chance maior de não perder, e mesmo caso a gente venha a tomar um jogo mais perigoso ali, por conta de um lance ou outro fortuito, a gente vai ter os caras no banco de reservas para entrar e definir o jogo depois. Essa foi a ideia que o Felipe Luiz teve.
Eu acho que essa é a ideia que ele tá tendo agora contra o Botafogo da Paraíba e faz todo sentido. Eu concordo com o Cleiton. Eu acho que se na oitavas de final vier um time forte de Série A, eu não acho que o Felipe Luiz vá poupar tão facilmente assim, não. Eu acho que ele vai flexibilizar um pouco essa ideia de tratar com prioridade máxima ao brasileiro. Eu acho que ele vai acabar colocando um pouquinho mais de energia ali, sei lá, se a ideia era jogar 30 minutos, ele vai de repente deixar o Pedro 60. Se o Arrascaeta não era para jogar, de repente ele vai botar o Arrascaeta no segundo tempo. Então, assim, eu acho que isso vai se flexionando de acordo com o adversário, porque essa é a cultura do nosso futebol, pô. O nosso futebol é o futebol que na quinta rodada tu tem, sei lá, 5 times que já trocaram de treinador. É assim que funciona.